noite a todos, irmãos do Centro Espírita Irmã Sheila, todos aqueles que estão também assistindo essa palestra nessa noite. É com muita alegria que eu estou aqui, que aceitei esse convite. E nesse momento eu vou fazer uma prece. Então vamos elevando os nossos pensamentos até Jesus, que Ele possa nos envolver nosso lar, envolver nossa família, que Ele possa, através dos mensageiros de luz, nos inspirar bons pensamentos no nosso dia a dia, despertar o nosso ser para aquilo que é essencial, a nossa evolução espiritual. Apesar de estarmos passando por um momento muito difícil na Terra, que é esse momento de pandemia, nós sabemos que Deus é nosso Pai maior e que tudo que acontece tem uma razão de si. Que Ele possa, então, nos amparar e nos envolver na sua paz. Que assim seja, graças a Deus. Então, nosso capítulo de hoje, capítulo 8, Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Bem-aventurados aqueles que têm o puro coração. E esse capítulo, ele começa assim: deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentar-lhe, então, criancinhas, a fim de que eles a tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aquele que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Então, está em Marcos também, capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, Jesus, ele toma a criança como exemplo de pureza. É o exemplo mais próximo da nossa realidade. Então, uma mãe, quando ela recebe, por exemplo, um filho, quando ele nasce, é aquele ser assim frágil, muitas vezes a gente fala assim, é um anjinho, porque ele tem essa característica da pureza. Mas o espírito, quando ele reencarna, ele precisa dessa pureza, dessa roupagem ainda frágil, porque ele é um ser que está iniciando a sua reencarnação, né? Mais uma reencarnação, e ele já traz ali uma evolução do passado. Então, ele traz, assim, as suas boas tendências, mas também traz as dificuldades, que são as más tendências, os desvios de vidas passadas. Então, imagine só uma mãe recebendo um ser e ela olhasse para esse ser e reconhecesse, por exemplo, que aquele ser a prejudicou no passado ou vice-versa. Então, seria muito doloroso. Então, a criança nasce e ela tem necessidade de cuidados até uma certa idade, né? Hoje até adolescente. Isso explica porque o ser é tão dependente ainda dos pais, porque é preciso que assim o seja, que o lar ele é um reencontro de almas, de afetos e desafetos do passado, e o ser humano é o único dependente dos animais. A gente vê os animais, o que acontece? O animalzinho nasce, muitas vezes ali ele já nasce, ele já fica de pé, algumas espécies ficam ali alguns meses, algumas semanas, e eles já vão ali levar a sua vida de maneira independente. O homem não. Então, o homem, ele é o único animal que é totalmente dependente até uma certa idade. Então, a gente vê até os adolescentes, eles são dependentes aí dos pais. Lembrar que a adolescência ela foi estendida até 24 anos de idade,
porque a neurociência diz que o cérebro termina a sua formação mais ou menos nesse período entre 24 anos, 25. Então, nós vemos aí que Jesus, ele pega esse modelo de pureza, que é o que nós conhecemos para a criança. Porque uma criança, como eu já falei, ela traz suas boas e más tendências do passado, e para chegar ao estágio de espírito puro, ela tem que passar por toda a escala espírita de evolução, ou seja, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regenerativos, mundos felizes, mundos crísticos. Quando ela chega aí nesse patamar, aí ela já é um espírito puro. Então, é do átomo ao arcanjo, como diz lá no Livro dos Espíritos. Então, essa necessidade da reencarnação é justamente para que ela possa se burilar, possa se purificar através das reencarnações. Então, o espírito do pai, muitas vezes, ou da mãe, ele pode ser um espírito mais atrasado que os filhos. Então, muitos filhos, eles podem ser espíritos muito mais evoluídos, principalmente nesse momento que nós estamos passando, que, segundo a Gênese de Allan Kardec, no último capítulo, fala dos espíritos da nova geração, que são esses espíritos que estão chegando agora justamente para mudar, né, esse cenário planetário, dessa transição planetária. Então, são espíritos que às vezes vieram, podem ter vindo de outros planetas, podem ter vindo de esferas mais superiores da humanidade, né, da própria Terra, espíritos que às vezes ficam longo tempo sem reencarnar, porque não tem necessidade de tantas provas e expiações como nós que estamos aqui. Então, às vezes, nós estamos recebendo como filhos, netos, espíritos muito evoluídos, que é justamente para mudar esse cenário agora que estamos passando. Então, o estado de pureza é esse estágio de espírito puro, onde o espírito ele não precisa mais reencarnar. Então, nós precisamos percorrer toda essa nossa evolução até chegarmos a esse estágio de angelitude de espíritos puros. Então, nesse capítulo aqui, fala também, o espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência. E Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Então, a criança, ela não tem por exemplo, as atitudes que os adultos apresentam ainda de egoísmo, de orgulho, porque a criança, ela apresenta aí esse estágio de pureza, vamos dizer assim. Isso vai se desenvolvendo conforme ela vai crescendo. E a gente vai percebendo ali que tem certas coisas que ela traz do passado, mas isso é com o tempo. Se a gente pega um bebezinho aí, uma criancinha de 1, 2 anos, 3 anos de idade, a gente vê uma pureza ali, né? Mas o espírito não está totalmente reencarnado. Então, o Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjos, ele diz que a reencarnação se completa aos 7 anos de idade. Então, nesse período aí da infância, é um período muito importante para formar ali bons caracteres na criança. Então, o exemplo dos pais, o ambiente onde ela está inserida. Então, eu digo sempre que os pais modelam os filhos. Então, muito importante o exemplo que nós estamos passando, como educamos, sempre ter atitudes condizentes com o bem, com o amor, condizentes com aquilo que Jesus nos ensinou. Bom, nesse capítulo tem também o pecado do pensamento e adultério. E aqui então diz o seguinte: aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela, em seu coração. Então, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Então, aqui, a palavra adultério não era só a questão da traição, mas é qualquer sentimento que adultera a lei divina. Então, quando Jesus fala do pensamento, nós sabemos, conforme o Livro dos Espíritos, diz o quê? Que o pensamento é para o espírito, que a mão é para o corpo. Então, o desejo, né, o pensamento, o desejo
já é uma adulteração da lei. Então, se alguém deseja alguém que não é, por exemplo, um homem ou uma mulher deseja uma outra pessoa, ela sendo comprometida, ela já está cometendo adultério no pensamento. E também para outras situações, quando desejamos o mal, quando julgamos, enfim, é próprio das nossas imperfeições humanas, de todos nós. Porque o pensamento, como ele é força ativa, e pensou, criou, né, bem assim, conforme a doutrina nos ensina, então o pensamento, ele produz ondas eletromagnéticas, que vai ali, né, ao encontro da outra pessoa. Se pensamos positivos, quando fazemos uma prece, por exemplo, quando mandamos boas vibrações. Mas o contrário também acontece. Aí a nossa vibração de raiva ou de desejo, né, na questão do adultério, também nós mandamos ali ondas eletromagnéticas para aquela pessoa. Então, nós temos que ter esse cuidado com o pensamento. Então, aqui fala no Evangelho, a palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo da sua acepção própria, mas em sentido geral. Jesus frequentemente empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo o mau pensamento, ou seja, todo o mau pensamento que dirigimos a outra pessoa. Então, quando a pessoa tem um mau pensamento em relação ao outro, ele está adulterando a lei divina. Então, é isso que ele quis dizer. E aqui nós temos também a verdadeira pureza, mãos lavadas. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus. Eles disseram: por que os vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Porque, na verdade, a cultura deles tinha muitos hábitos exteriores, né? A questão de lavar as mãos antes de comer, porque eles achavam que iriam contaminar. E outras atitudes também que não vou falar aqui, porque senão o vídeo ficou muito grande. Então, o que Jesus quis dizer? Que o que está no nosso coração é que contamina a alma, que são o quê? As nossas más inclinações, os nossos maus desejos, tudo aquilo que impede a nossa ascensão espiritual. Então, não é aquilo que entra pela boca, né? Nós estamos falando num momento de pandemia, é lógico que é importante lavar a mão, passar álcool gel, uma série de coisas, por conta da contaminação. Mas aqui não é nesse sentido que Jesus quis dizer, mas no sentido de tomar cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que nós carregamos ali de sentimento. Então, o coração ele tem mais de 40 mil neurônios. Então, pesquisas dizem o quê? Que existe mais comunicação coração-cérebro do que cérebro-coração. Porque o coração é o centro da emoção. Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, por conta de um emocional fragilizado, por muitas situações que a pessoa passou, ela adoece do coração, por conta do quê? Dessa carga emocional muito grande no coração. Então, nós temos que ter esse cuidado com as nossas emoções. Então, trabalhar o perdão, trabalhar ali a culpa, trabalhar ali aqueles sentimentos negativos que fazem com que o nosso coração ele fique cheio de impurezas. Mas essas impurezas que têm relação o quê? Com sentimentos, com aquilo que nós não conseguimos trabalhar, com aquilo que projetamos no outro, né? Então, aquele negativo que eu tenho e eu projeto no outro. Então, psicanálise fala muito disso. Então, se eu vejo no outro aquilo que incomoda em mim. Então, é por isso que o autoconhecimento, ele nos leva a essa reflexão de perceber, será que aquilo que eu estou incomodado ali no outro, será que não sou eu que tenho? Preciso trabalhar isso? Então, isso é um processo que nós precisamos aprender a diferenciar e analisar os nossos sentimentos. Por isso que o autoconhecimento ele precisa de reflexão. Então, é refletir sobre os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, para que possamos mudar. Então, aqui também nós temos aqui
nesse capítulo, escândalo, se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Então, nós sabemos que o escândalo, o que é? São as violências do cotidiano, tudo mal que a pessoa pratica. Por que Jesus fala que são necessários? Porque aquele que passa por alguma agressão, alguma situação de violência, por exemplo, alguma questão aí ligada a um escândalo, no sentido aqui do escândalo seria o quê? As traições, seriam as agressões, seriam coisas do cotidiano, né? Por exemplo, um patrão que é muito duro, enfim, todo mal que nós fazemos que vai ali atingir alguém. Então, esse escândalo é necessário, mas ai de quem o cometer. O que quer dizer isso? Por exemplo, vou dar um exemplo. Ninguém reencarna para matar ninguém, né? Mas aquela pessoa, ela já tem essa tendência, porque às vezes no passado ela já fez isso. Então, se ela vai fazer isso de novo, ela não vai, por exemplo, tirar a vida de alguém que não precisa passar por essa expiação. Então, esse alguém que vai passar por essa expiação é como que atraído, né? Aí a pessoa, por exemplo, num assalto, numa situação aí onde ela tem que conviver com um patrão muito difícil de lidar, que grita, que humilha, o que acontece aí? É a lei da sintonia. Por quê? Porque às vezes lá em uma outra vida ela foi desse jeito, um mau patrão, foi às vezes um senhor de engenho, enfim, várias situações. Às vezes tirou a vida de pessoas, entende? Então tem várias situações envolvidas. E como existe a lei divina, então ninguém passa por algo sem que tenha que aprender algo com isso. Não é castigo de Deus, tá? É lei de ação e reação. Jesus ensinou o quê? Semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então, isso que Jesus está dizendo. Então, aquela pessoa que nasce, ela tem uma tendência, se ela trabalha isso, ela não vai cometer. Mas se ela cometer, né, ela está inserida nessa lei de causa e efeito. Então, vou dar um exemplo, tem, sei lá, 30 carros numa rua. De repente tem alguém lá que deixou o carro com a chave no contato, e aí vem uma pessoa e rouba um carro, e às vezes nem percebeu aquele carro, e ela rouba o carro de quem? De alguém que precisa passar por uma experiência dessa. Então a gente não sabe o que a gente fez no passado, a Terra não abriga anjos, somos todos espíritos imperfeitos, com muitas dificuldades, basta ver a história da humanidade, que é triste. Até pouco tempo nós tínhamos escravidão no Brasil, que é uma mancha dolorosa para o nosso Brasil, porque por muito tempo nós tivemos aqui a escravidão e nós somos todos iguais. O espírito não se diferencia pela cor da sua pele, mas sim pelos valores morais, pelos seus valores éticos. Então não é a cor da pele que vai diferenciar ninguém, mas sim o seu caráter, porque nós podemos nascer negro, branco, amarelo, sei lá, em outro planeta, né? Pode ser que tenha azul. Nós temos lá, né, aquele filme, o Avatar, onde as pessoas eram azuis, né? Então, a gente não sabe. Então, quanta coisa nós já fizemos, né? Até pouco tempo atrás, a mulher era considerada propriedade do homem. Isso mudou faz muito tempo, cerca do que? Acho que 70, 80 anos. Então, a mulher ela não tinha liberdade. Então, olha quanta coisa que até hoje a mulher sofre muita violência. Todos os dias nós vemos a questão do feminicídio ali, feminicídio, dos próprios companheiros tirando a vida das mulheres. Então, o escândalo, ele é necessário, né? Então, mas ai de quem os cometê-los. Então, esse capítulo é muito bonito, mas ele é extenso, né? Bem-aventurados os puros de coração. E qual que é a mensagem que nós temos que dar aqui? É trabalhar as nossas imperfeições, é refletir no dia a dia,
como é que está o nosso comportamento, o que pensamos, o que falamos, como nos comportamos no nosso lar, no nosso trabalho, na via pública, no supermercado, e refletir, porque a reforma íntima, ela é muito difícil, mas não é impossível. Então, é refletir todos os dias sobre o nosso comportamento, o que estamos fazendo aqui na Terra, porque a cada reencarnação é uma nova oportunidade. Lembrar, como diz Emmanuel, né, que a Terra tem mais de 22 bilhões de espíritos. Naquele tempo que ele falou, tinha um pouquinho mais de 2 bilhões reencarnados. Então, somando encarnados com desencarnados, tem mais de 24 bilhões de espíritos. Então, para reencarnar, precisa toda uma programação, é demorado, né? Eu digo o seguinte, que tem fila. Então, quando reencarnamos, nós temos que aproveitar a nossa reencarnação. E justamente para quê? Para fazer o melhor, estudar as nossas imperfeições, procurar mudar no nosso dia a dia, porque não é fácil. Porque às vezes nós estamos habituados, né, a cometer certos vícios morais, vícios físicos, várias reencarnações. Então, não é numa reencarnação que a gente vai resolver tudo. Então, a primeira proposta é esse autoconhecimento, essa autoanálise, perceber a sombra que eu ainda carrego e trabalhar essa sombra, né? Quem fala de sombra é o Jung, né? Todos nós temos nossa sombra, que é as nossas imperfeições, são as nossas imperfeições. Então, procurar trabalhar tudo isso para que possamos ascender espiritualmente e evoluir. Então, por hoje é só. Vamos agora, então, fazer uma vibração, pedindo aos mentores que possam envolver a nossa família, nosso lar, envolver a nós mesmos, envolver todo o nosso Brasil, nosso planeta Terra, com muito amor, com muita luz, derramando suas luzes, suas bênçãos, seu bálsamo curador, toda a humanidade, principalmente aqueles que estão passando por essa doença, que Jesus abraça a nossa terra com muito amor. Assim, agradecemos aos nossos mentores, os mentores da nossa casa Irmã Sheila, e também vamos agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade. Obrigada a todos, muita paz, que assim seja.